fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui finalmente para contar para vocês sobre o capítulo 24 e 25 de Jinx. Eu esperei esses dois capítulos estarem juntos, né, porque um deles é muito rápido, porque é basicamente porn. Então eu esperei esses dois capítulos juntos e vim aqui contar para vocês o que acontece neles. E mais uma vez as coisas acontecem fora de casa e o Jae-kyun tá adorando aquela sensação de achar que o Kim-dan tá gostando desse momento onde eles correm o risco de serem pegos, né? Ele vai se aproveitar muito desse momento. Eu já vou te contar tudo o que aconteceu nesses dois capítulos, dar minha opinião sobre eles. Então, antes de eu começar isso, já deixa o seu like, porque ajuda bastante o engajamento desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas e lá você fica por dentro de tudo que tá acontecendo e outras coisas que eu quero comentar, às vezes nem comento por aqui no canal. Bem, no começo do capítulo, então, né, lá no último capítulo, no 23, a gente tinha visto o Jae-kyun arrastar o Kim-dan pra dentro da sala do treinador, né, porque ele tava a fim de fazer sexo naquele momento. E o Yong-gu, curioso sobre alguns barulhos estranhos que ele tinha ouvido na sala, ele fica tentando escutar por trás da porta. Claro que ele tem alguns pensamentos sobre isso nesse momento, mas ele tenta afastar eles porque, tipo, não, né, ele não vai pensar esse tipo de coisa. Não, eles são dois homens, como eles estariam fazendo alguma coisa assim? A questão é que lá dentro, o Kim-dan, ele protesta contra aquilo, porque ele tem muito medo deles serem pegos, né? Por mais que o Jae-kyun acredite que ele adora aquela sensação de correr esse risco, mas o Kim-dan tá com muito medo de, por exemplo, o Yong-gu ver eles e ele acabar traumatizado com o que ele vê naquele momento. Então o Jae-kyun entende que o Yong-gu é o problema, afinal de contas os outros saíram para participar de uma competição, o treinador não tá ali, também foi, só tem o Yong-gu, ele é o problema, então tá. O Jae-kyun sai, pega o cartão Black dele de sem limite, dá na mão do Yong-gu e diz: cara, vai lá buscar um café pra mim. O Yong-gu fica todo faceiro, afinal de contas é a primeira missão dele pro Jae-kyun. Só que o Jae-kyun não dá qualquer missão, ele diz: eu quero um café específico de tal lugar que fica bem longe dali. Ele tá contando com a oportunidade de ficar ali com o Kim-dan esse tempo todo sozinho, sem se preocupar com nada e claro, né, dessa forma ele vai poder desfrutar daquele momento. Afinal de contas, sem o Yong-gu ali, não tem o Kim-dan, não tem do que o Kim-dan tem medo, não tem que risco eles estarem correndo. E o Yong-gu, sem entender aquilo, ele acha que é só um favor que ele vai fazer pro Jae-kyun. Ele sai determinado, mesmo sabendo que é muito longe, ele diz que ele vai voltar o quanto antes. Bom, o que acontece a seguir não tem muito segredo pra ninguém, né? O Jae-kyun aproveita esse momento, começa que ele pega pra capada com os dois pés no Kim-dan, por mais que ele esteja muito desconfortável naquela situação, porque não é um lugar apropriado para aquilo, ele acaba cedendo. E a questão é que a gente vê nos pensamentos dele que desde aquela última vez que eles fizeram isso no banheiro da casa do Jae-kyun, ele tem começado a se sentir estranho. Ele, inclusive, ele começa, né, desde aquela vez, ele passa a ficar excitado durante o momento que ele tá fazendo sexo com o Jae-kyun, coisa que antes não acontecia e agora acontece. O Jae-kyun nota aquilo, né, faz comentários sobre aquilo que deixa o Kim-dan bem desconfortável, mas o sexo continua daquela maneira sempre violenta do Jae-kyun. De repente, os dois são interrompidos por uma ligação. É o Yong-gu que chegou na loja e ele quer saber que tipo de café, afinal de contas, o Jae-kyun quer. O Jae-kyun, quando ele recebe aquela ligação, inicialmente ele fica irritado por ser interrompido. Mas quando ele vê que o Kim-dan fica ainda mais desconfortável, porque agora tem o Yong-gu na ligação, vai que ele escuta alguma coisa, o Jae-kyun, ele se aproveita daquilo e ele vai estender a ligação. Ele chega a pedir pro rapaz citar todo o menu que eles têm naquele café. O Yong-gu faz tudo igual um cachorrinho, né? Afinal de contas, ele quer fazer tudo como o Jae-kyun pede e ele lista tudo e a gente acompanha então o Jae-kyun e o Kim-dan fazendo sexo e o Kim-dan muito desconfortável nesse momento, porque ele tá com muito medo que o Yong-gu escute, né? Mas o Jae-kyun tá adorando aquela situação. Inclusive, o Yong-gu vai perguntar se o Kim-dan quer alguma coisa e ao invés de responder, o Jae-kyun passa o telefone pro Kim-dan, que nesse momento, assim, ele fica totalmente atordoado. Ele diz pra trazer qualquer coisa e no final o Jae-kyun tira proveito de toda aquela situação, mas acaba desligando e dizendo pro rapaz trazer um café lá simples. E aí, pros saudosistas, viúvas de BJ Alex, a gente tem uma cena maravilhosa. O café onde o Yong-gu foi comprar o que o Jae-kyun pediu é o café onde o DG de BJ Alex trabalha e a gente vê ele lindinho
velhinho lá com o uniformezinho, trabalhando, pronto pra atender o Yongu. E esse foi, assim, um momento de muita nostalgia, um saudosismo legal pra quem era fã da obra anterior da autora. E depois, sem muitos segredos, os dois terminam o sexo, assim, ó, sujando o sofá inteiro. O capítulo 25 começa com o Yongu voltando e ele encontra o Kindan limpando o sofá, né? Ele não entende bem a questão aqui, o Kindan tá muito fraco nesse momento. Ele mal consegue parar nas próprias pernas, assim. Ele diz que ele não tá passando bem, o Yongu estranho, afinal de contas ele de repente ficou doente, questão do rapaz ir comprar café e voltar, e ele ainda repara que o rosto do Kindan tá muito corado. E óbvio que ele se enche de pensamentos impuros naquele momento, mas mais uma vez ele volta a tentar afastar esses pensamentos, porque não faz sentido pensar esse tipo de coisa, né? Como ele mesmo já refletiu antes, afinal de contas são dois homens. Só que à noite, no dormitório do time, enquanto o Yongu tá dormindo, ele de repente tem sonhos muito estranhos. Ele tá escutando através da porta, como tinha acontecido naquela tarde, só que quando ele abre, ele vê o Kindan e o Jae-kyun fazendo sexo. Só que ele imagina, no sonho dele, é um Kindan totalmente pervertido, né? Adorando aquela situação, dominando todo aquele momento com o Jae-kyun, e ele se vê sonhando aquilo. Ele acorda de repente, num susto, ele tá, assim, abismado com ele mesmo por estar sonhando aquele tipo de coisa, assim, ele tá muito frustrado, muito desesperado. Por que ele tá imaginando ou sonhando esse tipo de coisa? Mas, assim, é bem legal de ver aquela versão imaginada do Kindan, porque se ele abre aquela porta e vê, ele vai ver uma coisa completamente diferente daquilo ali, né? O Kindan passa longe do que ele tem na imaginação dele e ver essa outra versão imaginada, uma versão do Kindan mais pervertido, tirando proveito daquela situação realmente, é muito divertido de ver a autora trazer isso de uma maneira, né, fazer a gente imaginar esse tipo de coisa junto do Yongu. Inclusive no dia seguinte, quando o Yongu chega na academia, depois de dormir muito pouco, por causa desses sonhos estranhos, ele vai ver o Kindan limpando a academia. E, tipo assim, isso é meu serviço, é minha responsabilidade, eu sou mais novo entre eles, eu que tenho que fazer isso. E ele arranca o esfregão do Kindan, que só tava, tipo, chegou muito cedo, só queria ajudar, ele meio que não tinha nada pra fazer, mas o Yongu tá inexplicavelmente muito bravo. A gente sabe por que ele tá bravo, porque aquilo ali é muito ciúme, depois ainda de ter sonhado aquele tipo de coisa, mas ele ainda não entendeu bem o porquê que ele tá tão irritado. Durante a sessão de treinamento, então, os rapazes se separam em grupos pra treinar jiu-jitsu naquele dia, só que o Yongu vai treinar com um saco de areia enquanto não tem alguém pra fazer par com ele, e ele percebe que o Kindan, ele tá fazendo alguns movimentos, olhando num livro e fazendo alguns movimentos de luta, e ele pergunta o que é. O Kindan explica que ele decidiu estudar um pouco mais e treinar, né, tentar aprender algumas coisas por conta própria, para poder entender como os grupos de músculos funcionam durante as lutas, para poder ajudar melhor o Jae-kyun, afinal de contas é o principal cliente dele. O Yongu diz que ele deveria pedir para os outros rapazes ajudarem, é muito mais fácil aprender com alguém, o próprio Jae-kyun deveria ensinar ele, só que o Kindan diz que o Jae-kyun não tem tempo para esse tipo de coisa, e o Yongu gentilmente sugere que eles treinem juntos, ele pode ensinar algumas coisas e ainda assim praticar, né, fazer a sessão de treinamento dele de jiu-jitsu naquele dia. Então ele ensina vários golpes pro Kindan, explica como eles funcionam, a gente acompanha esse processo, até que em algum momento, assim, ele tá vendo o Jae-kyun de longe treinar, e ele começa a expor pensamentos, sentimentos dele em relação ao Jae-kyun pro Kindan, sabe? Tipo, dizendo como ele devia aproveitar que eles são próximos, ele adoraria ter a oportunidade de treinar com o Jae-kyun, se ele tivesse no lugar do Kindan e tal, e o Kindan começa a perceber que ele parece estar com inveja, que ele acha que o Kindan e o Jae-kyun são próximos. Não é bem assim, né? A gente sabe, mas ele acha que é isso e ele parece estar com inveja. E durante o treino, né, ele acaba perdendo a noção do momento quando ele tá cuspindo essas informações sobre como ele se sente pro Kindan e também imerso nos próprios sentimentos, ele chega a se perder e durante um mata-leão ali que ele tá dando, explicando pro Kindan, ele se perde, começa a botar muita força, esquece de que ele tem que parar, assim, o Kindan começa a ficar sem ar, mas ele consegue voltar, assim, antes que o pior aconteça, mas chama a atenção dos outros lutadores, né, do resto do pessoal. Inclusive, chama a atenção do próprio Jae-kyun, que pergunta o que tá acontecendo, né. O Kindan explica sobre ele querer
aprender mais, o Yongu tá ajudando, e aí ele se surpreende e diz, ah, então é assim? Então vamos fazer o seguinte, eu mesmo vou te ensinar. Claro que isso chama a atenção de todo mundo, deixa os outros rapazes todos agitados, afinal de contas, o Jae-kyun, ele, mesmo durante um treino, ele é um baita valentão, assim, ele não tem limites, ele pega bem pesado e deixa os outros muito preocupados, que começam a repreender ele, dizer, cara, não, tu vai matar o Kindan nesse treino, tu é louco, não faz isso, para de se aproveitar só porque o treinador não tá aqui pra te controlar. Só que o Kindan aceita, o Kindan simplesmente gosta da ideia e ele aceita isso. O Jae-kyun disse que se é pra treinar, se é pra fazer uma coisa, vamos fazer bem feito, tu sobe aqui no ringue e tu vai treinar comigo. E pra surpresa de todo mundo, o Kindan topa. Inclusive quando os rapazes dizem, Jae-kyun, cuidado, tu vai acabar matando ele só diz assim, ó, só garante que ele esteja com todo o equipamento de segurança. O Yongu, enquanto isso, fica lá protestando, porra, Jae-kyun, comigo tu nunca treina, cara, o meu sonho é treinar contigo, e ele só é ignorado. Então o Kindan se prepara, coloca todos os equipamentos de segurança, fica olhando a situação em volta, a manifestação dos outros, mas ele quer, ele realmente quer, assim, ele aceita aquela luta e realmente está disposto a isso, ele quer fazer isso. Então o capítulo termina com essa luta prestes a acontecer, né? A gente vai ver ali o Jae-kyun, aquele armário gigante, o Kindan aqui nessa altura, mas essa luta entre os dois está prestes a começar e isso gera muita curiosidade. Afinal de contas, como isso vai acontecer? Afinal de contas, o Kindan de repente vai se mostrar muito forte, afinal de contas, o Jae-kyun vai se controlar de alguma maneira. O que vai acontecer? Qual é a proposta da autora numa briga assim entre os dois de repente, uma luta? Eu tô muito curioso para esse momento, é um dos momentos que eu fiquei mais curioso até hoje na história, então eu tô com bastante expectativas pro próximo capítulo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, suas expectativas pro próximo capítulo, né, pra gente poder continuar conversando. O que você tá esperando dessa luta? Você tá tão curioso quanto eu sobre o que vai acontecer agora? Eu espero então saber de vocês. Deixa aí nos comentários pra gente poder continuar conversando. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.